primeira vista, atividades exercidas em pistas de aeroportos, no dia a dia do campo, em usinas siderúrgicas e relacionadas com antenas de televisão e telefonia, não parecem ter qualquer ponto em comum. Mas do ponto de vista da saúde e da segurança do trabalhador, todas essas funções envolvem o mesmo risco: a constante exposição à radiação não ionizante. Radiação não ionizante. À primeira vista, o termo parece estranho, de difícil compreensão, mas ele se refere à ameaça invisível dos raios ultravioleta e infravermelho, das ondas de baixa frequência e radiofrequência e das micro-ondas. De todas as formas que a radiação não ionizante se apresenta, a luz é a única que o homem pode perceber. As demais variações desta radiação são invisíveis, mas isso não significa que sejam menos agressivas à saúde. Será que os trabalhadores expostos a esse tipo de radiação têm consciência dos riscos que correm? A radiação solar constitui a principal fonte de radiação não ionizante, especialmente os raios ultravioleta A e ultravioleta B. Os trabalhadores que ficam expostos à luz solar durante o dia inteiro, a maior parte de suas vidas, devem se preocupar com essa exposição, porque essa radiação pode ser causadora de inúmeras doenças, de inúmeras dermatoses, e não só dermatoses, outras doenças que não são relacionadas à pele também. As doenças relacionadas à pele vão desde queimadura, eritema solar, que é aquela vermelhidão que todos nós conhecemos e praticamente todas as pessoas já experimentaram, passando por reações alérgicas, em que as pessoas mais sensíveis precisam então entrar em contato com uma substância química e depois se expor à radiação ultravioleta para desenvolver essas reações alérgicas, chegando até ao fotoenvelhecimento, chamado fotoenvelhecimento, que compreende uma série de alterações relacionadas à exposição solar, ao efeito cumulativo da exposição solar ao longo da vida toda de um indivíduo, e que são a atrofia da pele, a formação dos sulcos, das rugas profundas, coloração amarelada da pele, formação de ceratoses actínicas, que são lesões pré-cancerosas, e até mesmo câncer cutâneo. Nas atividades em que o trabalhador se expõe à radiação ultravioleta, cabe ao empregador a organização do trabalho. Ele deve interromper as atividades nos horários em que a radiação se torna mais intensa e instituir pausas para que o trabalhador possa beber água, repondo assim o líquido que perdeu no suor. A gente vem às 6 horas da manhã, retorna, vamos às 11 horas, só volta às 4 horas da tarde. E vocês, durante o trabalho, se quiserem, podem parar para beber água? Para beber água, anda com eles uma garrafa de grande, térmica. Outras fontes de radiação não ionizante podem afetar operadores de tráfego em aeroportos, operários de siderúrgicas e técnicos de manutenção de antenas de rádio, televisão e telefonia. Os trabalhadores devem estar alerta para os riscos de cada fonte emissora para poder se proteger, preservando assim a sua saúde. O operador de tráfego no aeroporto, por exemplo, ele está fazendo lá o procedimento de taxiamento de uma aeronave num pátio do aeroporto, né? Então, na verdade, assim, nas aeronaves existe um emissor de micro-ondas, né, um radarzinho. Inclusive, as aeronaves, quando vão fazer a aterrissagem por instrumentos, utilizam esse sistema. Então, está emitindo radiação. Na verdade, quando a nave está taxiando, ela deveria estar desligada, né? Esse procedimento deveria ser feito com o radar desligado, mas nem sempre os profissionais que estão trabalhando nessa atividade tomam esses devidos cuidados. Nas indústrias siderúrgicas, por exemplo, nós temos uma atividade com exposição à radiação não ionizante do tipo infravermelho, que é o calor radiante. Então, o calor de substâncias altofornos, elementos que estão em alta temperatura e que transmitem calor para o ser humano através do calor radiante. Então, o infravermelho, por exemplo, é um dos mecanismos presentes numa atividade siderúrgica. Os mecanismos de proteção são relativamente simples, né? Desde óculos para proteger o globo ocular de uma exposição ao calor, porque o calor pode produzir a longo prazo a opacidade do cristalino, que nós chamamos de catarata,
Ele também tem que usar mantas, vestimentas que às vezes vão evitar o respingo do material que está em alta temperatura e também a transferência de calor diretamente para o seu organismo. Já, por exemplo, no setor de telecomunicações, nós temos os trabalhadores envolvidos na manutenção das antenas, antenas de TV, antenas de celular, antenas de transmissão de um sinal. Esse sinal pode ser transmitido por frequência de radiofrequência, classicamente nós chamamos de VHF, Very High Frequency, frequência muito alta, ou Ultra High Frequency, frequência ultra alta, que nesse caso nós denominamos de micro-ondas. Então há dois tipos de sinais que são transmitidos, esses sinais são transmitidos por antenas transmissoras, muitas vezes sinais podem ser transmitidos também via satélite, então é mandado para o satélite redistribui para as antenas, então depende do sistema que nós vamos estar estudando. Mas, regra geral, que nós podemos dizer, que os profissionais que vão fazer sistema de manutenção nessas antenas devem tomar alguns cuidados, do tipo posicionar atrás das antenas. Essa é uma posição mais segura, porque ele nunca vai estar na frente do lóbulo, na frente da radiação que está sendo transmitida por essas antenas, que também a configuração delas muda de uma para outra. Quando vocês estão lá em cima, fazendo o reparo na antena, vocês sentem algum tipo de efeito no corpo? Quando nós estamos lá em cima, fazendo um reparo no sistema irradiante, mesmo com a potência reduzida, várias vezes você sente a sensação de queimação, né, por dentro, um calor, como se viesse de dentro para fora, como se fosse realmente cozinhando no forno de micro-ondas. A micro-ondas já é uma antena diferente, é uma frequência mais alta que trabalha e corre o risco de ficar cego, afetar a córnea na transmissão, mesmo com a potência baixa. Ultravioleta, luz, infravermelho, micro-ondas e ondas de radiofrequência se manifestam sob a forma de energia térmica, de liberação de calor. Os males decorrentes dessa liberação de calor nos tecidos do corpo vão depender do tempo, da intensidade e da frequência de exposição. O exemplo clássico, né, da região mais afetada pelo efeito térmico da radiação solar seria no cristalino, né, no olho e mais especificamente no cristalino. Nós temos então aí a presença da catarata, né, e algumas reações alérgicas, como conjuntivite alérgicas, conjuntivite térmica e até mesmo o tersol, né, a predisposição ao tersol. A radiação não ionizante também tem efeitos que não envolvem a liberação de calor. São efeitos relacionados com as ondas eletromagnéticas, emitidas por diversas fontes, como radares e antenas transmissoras. Podemos dizer que as células do corpo humano respeitam uma determinada organização e que, quando atravessamos campos eletromagnéticos, nossas células sofrem mudanças na sua configuração. As consequências podem ser as mais variadas. Boa parte dos efeitos conhecidos das radiações não ionizantes no corpo humano é o efeito térmico, é o aquecimento do tecido. Boa parte do espectro produz efeito térmico. Mas há toda uma outra área, os chamados efeitos não térmicos, muitos deles desconhecidos ainda pela comunidade científica, que carecem e merecem uma investigação. Então, essas propriedades eletrônicas das células modificadas são chamados efeitos não térmicos e que podem desencadear uma série de processos biológicos, estudos biológicos no corpo humano que precisam ser investigados. Muitas vezes as pessoas reclamam de dores de cabeça, de insônia, de irritabilidade, elas ficam com uma certa irritação, na verdade associados com um efeito coadjuvante da questão da exposição. Nós temos observado que as pessoas que ficam muito tempo expostas a campos eletromagnéticos têm dificuldade de dormir. Enquanto a ciência continua sua busca por maiores informações sobre os efeitos dos campos eletromagnéticos no corpo humano, cabe aos empregadores orientarem seus funcionários para evitar esse tipo de risco. A fiscalização do Ministério do Trabalho, quando faz inspeção nas empresas, verificam todos os riscos ambientais existentes na empresa e a norma reguladora número 9 determina que a empresa faça o seu plano de prevenção de riscos ambientais, onde deverá estar incluído todos os riscos ambientais, inclusive as radiações não ionizantes. E cabe ao auditor fiscal verificar se nesse plano de prevenção de riscos está de acordo com os riscos existentes. Fazer uma verificação entre o que a empresa diz que existe e o que existe na realidade. Como se vê, algumas medidas simples e de baixo custo para os empregadores podem reduzir consideravelmente os efeitos da radiação não ionizante.
preservando a saúde do trabalhador, um patrimônio que, convenhamos, não tem preço. Fundacentro, trabalhando pela segurança e saúde de quem trabalha.